Já são quase 3 da manhã. A hora morta está começando e ali no canto escuro alguém te vigia. Sobre a luz da lua, você consegue ver algo que te deixa paralisado e pensa em gritar. Mas o terror te domina e você começa a sentir arrepios. Sente sua espinha congelar. Isso é o medo dominando. Você não consegue se mover e ninguém vai te salvar. Você quer salvar a sua vida, mas sabe que não há muito a fazer. Portas começam a bater e sabe que agora não há mais para onde correr. Sua mão está fria, você fecha os olhos e tenta acordar do pesadelo. Mas o som da criatura te faz voltar à realidade. Eles estão em todos os lugares e vão te perseguir, a não ser que sua fé seja maior que todos eles. Essa noite, você é meu e não há para onde correr. Você agora é meu e foi dominado pelo meu mundo. Você que me escuta nesse momento faz parte de nós agora. Assim como todos aqueles que caminham pela noite, juntos vamos crescer ou sucumbir. Todos nós acreditamos em algo e eu acredito em você. Então prepare-se, está começando agora Dogma Contos de Terror. Este conto é baseado em fatos reais. Procurava um lugar para passar um final de semana com minha família. Então, comecei a pesquisar alguns lugares na internet. Pesquisei alguns apartamentos, casas na praia, mas dessa vez queria algo diferente. Queria algo que fugisse da civilização, assim podemos dizer. E foi então que, depois de alguns minutos procurando, encontrei uma chácara. Assim que bati o olho no anúncio, me parecia um ótimo lugar. Então cliquei e comecei a ver se realmente valeria a pena. Passando as fotos, uma por uma, me encantei com o lugar. A chácara ficava no alto de uma serra, bem afastada de tudo, como queria para aquele final de semana prolongado. Parecia ser perfeito. Até o preço era bem acessível. Tinham vários quartos, banheiros, uma piscina, churrasqueira e até um campinho para jogar futebol. Fechei o final de semana, entrei em contato com o proprietário do imóvel e fiz o depósito com o sinal de entrada. E assim recebi o contrato de locação. Aquelas coisas que temos que fazer para poder alugar o imóvel para passar alguns dias. Estava tudo certo, chegou o grande dia. E vocês sabem, quando se vai viajar é aquela felicidade. Algumas horas de viagem de carro na estrada acabam parecendo minutos pela empolgação de todos. E toda a família, ao chegar na chácara, isso inclui irmãos, cunhadas, primos, além da minha esposa, meu filho e sua namorada. Todos ficaram encantados, pois algumas vezes quando você vê algo assim pela internet e chega no local é um pouco diferente, mas não dessa vez, era tudo exatamente igual nas fotos. Bom, e assim todos foram se arranjando. Cada um ficou responsável por uma coisa. Um foi verificar a piscina,
outro foi começar a arrumar as carnes para o churrasco e eu fui andar pela casa e verificar um quarto que me deixou curioso, pois ficava no porão dessa casa. Assim que desci, já consegui perceber que não dava para se ouvir mais nada do que acontecia na parte superior da casa, a não ser pelos passos da minha família que se conseguia ouvir constantemente andando de um cômodo a outro. Nesse meio tempo, meu filho estava preparando a churrasqueira no quintal, e foi então que passou por algo estranho. Ele viu um vulto passando em direção à caixa d'água. No começo, ele achou que poderia ser uma pessoa ou um ladrão, então foi verificar. Foi andando em direção aonde aquele vulto passou, e chegando lá, viu que não havia ninguém. E não havia como alguém sair dali, pois era um canto fechado com um muro muito alto. E eu só fui ficar sabendo disso depois do que eu havia passado. Como havia dito, enquanto cada um foi fazer algo, eu fui dar uma volta pela casa e conhecer todos os cômodos, e fui visitar aquele quarto no porão. Era um quarto comum, mas estranho. Era simples: uma cama, um guarda-roupa meio antigo com um espelho no meio, um criado mudo e alguns quadros com algumas cruzes espalhadas pelo ambiente. Estava apertado para ir ao banheiro e percebi que aquele quarto tinha um banheiro. A princípio, ainda cheguei a pensar em ficar com o quarto, pois era o único quarto da casa que tinha banheiro. Então, foi quando aconteceu algo estranho. Quando eu estava ali, usando o banheiro, senti uma coisa estranha. Comecei a sentir medo. Sim, medo. Não sei explicar, mas enquanto usava o banheiro, estava ali urinando e passei a sentir uma sensação estranha. E foi então que, nesse momento, a porta do box do banheiro começou a chacoalhar. Foi o maior susto que tomei na minha vida. Do nada aquela porta começou a balançar e chacoalhar, como se atrás dessa porta do box houvesse alguém balançando para me chamar a atenção. Nesse momento fiquei paralisado, cortei a urina à força e saí correndo daquele quarto. No meio do caminho encontrei minha esposa. Ela ficou assustada com a minha expressão e perguntou o que havia acontecido. Ela achou que era brincadeira a princípio, mas depois de alguns minutos me observando, viu que eu não estava de brincadeira. Então, eu consegui contar para ela o que havia acontecido. Foi nesse momento que fiquei sabendo o que tinha acontecido com meu filho na churrasqueira no quintal da chácara. Minha esposa contou o que tinha acontecido com ele, e achou que não deveria me contar, pois eu não acreditava muito nessas coisas. Então, minha esposa, meu filho e eu conversamos e achamos melhor não contar nada para ninguém e esquecer aquilo. Fomos tentar aproveitar o final de semana da melhor maneira possível. No meio das brincadeiras e aquela bagunça em família, tarde da noite, meu irmão e sua esposa resolveram ficar com aquele quarto. Eu disse que não, que era melhor ficarem na parte de cima, junto com todos, mas foi em vão. Ele ainda brincou dizendo: "Olha, você não acha que está meio grandinho para ter medo de fantasmas, não?" E todos caíram na gargalhada. Então, achei melhor deixar por assim dizer. No outro dia, logo cedo, sentamos todos à mesa do café. Ele me disse: "Nossa, passei uma noite terrível. Era a cama arrastando de um lado para o outro, olha, quase não dormi." Mas falou em um tom tirando sarro da minha cara, sabe? E mais uma vez todos caíram no riso. Mas o que ninguém esperava é que aquela noite seria a pior noite de nossas vidas. Meu irmão e sua esposa foram se deitar. Meu irmão, seu marido, estava no piso superior da casa e foi nesse exato momento que ela escutou uma coisa estranha. De dentro do guarda-roupa, ela escutou alguém arranhando a porta. Ela a princípio achou que era barulho de algum lugar, mas quando percebeu que o som vinha de dentro do guarda-roupa, saiu correndo e gritando, e acabou acordando a casa inteira. Ela contou o que havia acontecido e todos resolveram descer para ver o que era. Então alguém comentou: "Só pode ser rato. Ratos é que fazem esses barulhos arranhando móveis. Só pode ser. Então vamos tirar tudo daí para ver se realmente é um rato."
E foi nesse exato momento em que tirávamos tudo do guarda-roupa que escutamos um choro de uma criança. Não era o som de um bebê, mas era o som de uma criança pequena. Parecia ter por volta de 5 ou 6 anos. Nesse momento, todos se olharam paralisados. A expressão no rosto de todos era de pavor e medo. Alguém escutou isso? Vocês estão escutando isso? Gente, esse lugar aqui só pode ser mal assombrado. Deve ter espíritos aqui. Primeiro o guarda-roupa, e agora isso só pode ser alguma coisa ruim neste lugar. Então, foi aí que contei o que aconteceu comigo e com meu filho. E foi nesse exato momento que tudo se confirmou. Realmente, haviam espíritos que assombravam aquele lugar. E estavam querendo alguma coisa de nós. Agora, ninguém conseguia dormir mais naquela casa. Eram perto das 3 da manhã, e todos ficaram reunidos ali, naquele quarto, com medo até de subir para o outro andar da casa. Vamos ficar aqui conversando. Isso nos manterá acordados e irá ajudar a distrair o medo. Mas foi nessa hora que a luz do quarto começou a piscar, acendendo e apagando várias vezes, e todos ficaram apavorados. Pessoal, rápido! Vamos fazer um círculo aqui no meio do quarto, de mãos dadas, e vamos começar a rezar. Rápido, pessoal! Todos deram as mãos e começaram a rezar, mas então aconteceu uma coisa impressionante. Eu e minha esposa, que estávamos de mãos dadas, sentimos algo tentando separar nossas mãos. Enquanto todos rezavam juntos, eu senti como se alguém tentasse separar as nossas mãos, e aquilo que tentava era muito forte e conseguiu quebrar aquele círculo. E assim que nossas mãos se separaram, a escuridão tomou conta do quarto, juntamente com um grito de susto de todos que estavam ali dentro. Então, um silêncio repentino tomou conta do quarto, e do nada, o som de alguém descendo aquela escada de madeira começou. Todos ficaram imóveis. O som aumentou como se aquilo descesse correndo a escada e veio correndo até o meio do quarto, perto do círculo que fizemos. E uma presença era possível sentir ali naquele quarto. No relógio, eram quase 6 da manhã. Não dá para ficarmos mais aqui, vamos embora agora. Todos começamos a arrumar nossas coisas e guardar tudo novamente. E a namorada do meu filho, antes de ir embora, resolveu tirar uma foto daquele lugar para guardar de recordação, pois isso não é uma coisa normal de se acontecer sempre. Então, ela parou no topo daquela escada de madeira, mirou a câmera para baixo e bateu a foto. Foi então, naquele momento, que ela teve um choque. Sua espinha congelou e por alguns segundos sua expressão era de total pavor e espanto. Seus olhos ficaram arregalados e sua boca entreaberta. Pessoal, todos venham ver isso. Corram, por favor. Rápido, venham ver. Quando cheguei, ela estava paralisada com a câmera na mão. E quando olhamos a foto que ali estava na câmera, 2 crianças estavam paradas do lado do guarda-roupa e olhando para ela no exato momento da foto. Olha, foi a pior coisa que já senti na minha vida. Foi indescritível e apavorante. Sem pensar 2 vezes, saímos correndo dali. Alguns chorando, outros tremendo de medo. Mas graças a Deus, conseguimos sair dali. E nunca mais vamos voltar. Esta foi uma história real, vivida por pessoas comuns no dia a dia. E você, acredita no sobrenatural ou desafia?